As plantas que contam histórias. Dona Maria acordou cedo, como sempre. O sol ainda nem tinha aparecido direito, mas ela já estava na cozinha, preparando o café. O cheiro de pão fresco enchia a casa, e ela sorriu ao ouvir os passos apressados da neta descendo a escada. Vó, hoje é sábado. Por que a senhora já está de pé? Perguntou Lúcia, esfregando os olhos. Porque o dia rende mais quando a gente começa cedo, minha filha, respondeu Dona Maria, colocando uma xícara de café com leite na frente da neta. E hoje eu quero te mostrar uma coisa especial. Lúcia franziu a testa, curiosa. O quê? As plantas da Bíblia. Aquelas que têm histórias para contar, sabe? Dona Maria pegou um caderno velho, cheio de anotações e recortes. Eu sempre quis te ensinar, mas agora que você tá grandinha, acho que já pode entender. Lúcia deu um gole no café e sorriu. Tá bom, vó. Mas não vai ser chato, né? Dona Maria riu. Chato? Nada. Vamos começar pelo jardim aqui de casa mesmo. Elas saíram para o quintal, onde o sol já começava a esquentar. Dona Maria apontou para uma árvore alta, com folhas fininhas e frutos pequenos e vermelhos. Essa aqui é a romãzeira. Sabe por que ela é importante? Lúcia balançou a cabeça. Na Bíblia, a romã é símbolo de prosperidade e vida. Quando os israelitas voltaram do Egito, eles encontraram romãs na terra prometida. Era sinal de que Deus tinha cumprido a promessa. Tipo quando a gente planta uma semente e ela vira uma árvore. Perguntou Lúcia. Isso mesmo. Dona Maria sorriu. E olha só essa outra aqui. Ela se abaixou e tocou em uma plantinha rasteira, com folhas verdes e flores brancas. Essa é a isopo. Sabe o que ela fazia? Não. No tempo de Moisés, quando o povo de Deus estava no Egito, eles usaram isopo para passar o sangue do cordeiro nas portas. Era sinal de proteção. Depois, na Páscoa, eles comiam pão sem fermento e isopo. Lúcia fez uma careta. Comiam isopo? Que nojo! Dona Maria riu. Não era para comer, era para lembrar. Tipo quando a gente acende uma vela no Natal. Não é a vela que importa, é o que ela representa. Elas continuaram andando pelo quintal, e Dona Maria mostrou mais plantas, o trigo, que Jesus usou para falar sobre a vida eterna, a videira, que ele comparou a si mesmo, a oliveira, que simbolizava a paz. E essa aqui? Perguntou Lúcia, apontando para uma planta com espinhos. Ah, essa é a acácia. Ela era usada para fazer o tabernáculo, a tenda onde o povo de Deus se reunia. Os espinhos lembram que nem tudo na vida é fácil, mas Deus está com a gente mesmo assim. Lúcia ficou pensativa. Então as plantas da Bíblia são tipo, lembretes? Isso mesmo. Dona Maria abraçou a neta. Elas contam histórias de fé, de luta, de esperança. Como a mostarda, que é pequenininha, mas vira uma árvore grande. Jesus disse que a fé é assim, começa pequena, mas pode crescer muito. Lúcia sorriu. Gostei das histórias, vó. E não acabou. Tem mais 12 plantas pra gente ver. Mas hoje já tá bom, né? Dona Maria piscou. Amanhã a gente continua. Lúcia assentiu, animada. Combinado. Mas só se a senhora me contar mais sobre a figueira. Aquela que Jesus amaldiçoou porque não tinha frutos. Dona Maria riu. Essa é uma história forte, mas eu conto. Agora vai brincar, que eu preciso terminar o almoço. Enquanto Lúcia corria para o quintal, Dona Maria olhou para o caderno velho. As plantas da Bíblia não eram só plantas. Eram sinais, lembranças, promessas. E agora, ela tinha alguém para passar isso adiante. No dia seguinte, Lúcia acordou mais cedo que o normal. Dona Maria já estava na cozinha, cortando pão. Vó, hoje a gente vai ver as outras plantas? Claro. Mas primeiro, toma café. Dona Maria colocou um prato na frente da neta. Hoje vamos falar da palmeira. Aquela que parece um coqueiro? Isso. Na Bíblia, a palmeira é símbolo de vitória.
Quando Jesus entrou em Jerusalém, o povo agitava ramos de palmeira para recebê-lo. Lúcia mastigou um pedaço de pão, pensativa. Então as plantas da Bíblia são tipo super-heróis? Dona Maria riu. Pode ser. Cada uma tem um poder especial. A palmeira é a da vitória, a oliveira é a da paz, a videira é a da união, e a mostarda é a da fé que cresce? Exatamente. Elas passaram o dia inteiro no quintal, conversando sobre cada planta. Lúcia anotou tudo em um caderno novo, com desenhos e cores. No final da tarde, ela olhou para Dona Maria com um sorriso. Vó, obrigada por me ensinar. Agora eu vou prestar mais atenção nas plantas. Dona Maria acariciou o cabelo da neta. Que bom, minha filha. Porque as melhores histórias não estão só nos livros. Elas estão nas coisas simples, como uma semente que vira árvore ou uma flor que nasce no meio do deserto. Lúcia abraçou a avó. Eu quero aprender mais. E eu vou te ensinar. Dona Maria beijou a testa da neta. Porque essas histórias são nossas. E agora, são suas também. E assim, entre plantas e conversas, Lúcia descobriu que a Bíblia não era só um livro antigo. Era um jardim cheio de vida, esperando para ser explorado. Lúcia acordou no dia seguinte com o cheiro de café fresco. O sol entrava pela janela, iluminando o caderno aberto na mesa. Ela sorriu e pulou da cama. No quintal, Dona Maria já estava regando as plantas. Bom dia, dorminhoca! Disse a avó, rindo. Bom dia, vó! Lúcia correu até ela. Hoje a gente vai ver mais plantas? Claro! Mas primeiro, café. Com um pão de queijo quentinho. Depois do café, as duas voltaram para o jardim. Dona Maria apontou para uma trepadeira com flores roxas. Essa é a videira. Na Bíblia, ela representa o povo de Deus. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Lúcia tocou nas folhas. E se a gente não cuidar dos ramos? Eles secam. Por isso Deus sempre nos lembra de ficar perto dele, como os ramos ficam perto da videira. Lúcia anotou no caderno, desenhando uma videira cheia de uvas. E essa aqui? Perguntou, apontando para uma planta com folhas largas e espinhos. Ah, essa é a figueira. Jesus contou uma história sobre ela. Um homem plantou uma figueira, mas ela não dava frutos. Ele quis cortar, mas o jardineiro pediu mais um ano para cuidar dela. E o que aconteceu? A Bíblia não diz. Mas acho que Deus gosta de dar segundas chances. Lúcia franziu a testa. Tipo quando eu esqueço de regar as plantas? Dona Maria riu. Exatamente. Deus é paciente. Mas Ele também espera que a gente faça a nossa parte. Elas continuaram pelo jardim. Lúcia parou diante de uma planta pequena, com flores brancas. Essa eu conheço. É a arruda, né? Isso mesmo. Na Bíblia, ela não aparece muito, mas as pessoas antigas usavam para proteção. Mas cuidado, ela é forte. Não pode tocar muito. Por quê? Porque pode irritar a pele. Assim como algumas palavras irritam o coração. Lúcia assentiu, lembrando de quando brigou com o irmão. Vou me lembrar disso. No fim da tarde, Lúcia sentou no chão, folheando o caderno. Vó, a gente já viu 15 plantas? Já sim. Mas tem muitas mais. A Bíblia é como um jardim gigante. E a gente pode ver todas? Dona Maria sentou ao lado da neta. Não todas de uma vez. Mas aos poucos, como uma semente que cresce devagar. O importante é não parar de aprender. Lúcia fechou o caderno. Então amanhã a gente continua? Amanhã e sempre. E assim, entre risos e descobertas, Lúcia entendeu que a fé também era como uma planta, precisava de cuidado, paciência e muito amor. Lúcia acordou cedo no dia seguinte. O sol ainda não tinha nascido direito, mas ela já estava com o caderno debaixo do braço. Vó, acordei. Chamou baixinho, puxando a ponta do cobertor de Dona Maria.
já vai, menina. Dona Maria esfregou os olhos e sorriu. Tão animada assim? Quero ver mais plantas. Hoje a gente vai no quintal de novo? Hoje não. Hoje a gente vai na horta da Dona Ana. Ela tem um pé de romã que é uma beleza. Lúcia pulou de alegria. Romã? Aquela fruta vermelha cheia de sementinhas? Essa mesma. Na Bíblia, ela simboliza prosperidade e vida nova. Dizem que até o Templo de Salomão tinha romãs esculpidas. Uau! E a gente pode comer? Dona Maria riu. Pode sim, mas tem que lavar bem antes. E não é só a fruta que importa, viu? As folhas e a casca também têm poder. Poder de quê? De cura. Antigamente, usavam para fazer chá quando alguém estava fraco. Lúcia franziu a testa. Mas se é tão bom, por que não usam mais? Porque hoje tem remédio de farmácia. Mas as plantas da Bíblia são como lembretes. Elas mostram que Deus cuida da gente de muitos jeitos. Chegaram na casa de Dona Ana. A horta dela era cheia de cores, tomateiros, pés de manjericão, e no cantinho, um romãzeiro carregado. Olha só, Lúcia! Dona Ana apontou. Essa árvore já viu muita coisa. Meu avô plantou quando eu era criança. Lúcia tocou o tronco com cuidado. Ela é forte, né? Muito. E sabe o que é engraçado? Dona Ana abaixou a voz. Dizem que a romã é uma das frutas do paraíso. Sério? Lúcia regalou os olhos. Sério. Então, quando a gente come, é como se provasse um pedacinho do céu. Lúcia riu. Vou querer duas então. Dona Maria balançou a cabeça, rindo. Uma de cada vez, menina. Tudo na vida é assim, um passo de cada vez. No caminho de volta, Lúcia parou de repente. Vó, e se a gente plantar uma romã aqui em casa? Boa ideia! Mas precisa de sol e paciência. Não dá para apressar. Como a fé, né? Exatamente como a fé. Lúcia segurou a mão da avó. Então a gente planta hoje? Dona Maria sorriu. Hoje mesmo. E enquanto ela cresce, a gente aprende mais sobre as outras plantas. E sobre Deus também? Principalmente sobre Ele. E assim, com a terra nas mãos e o coração cheio, Lúcia entendeu que cada semente era uma promessa. E que, às vezes, as coisas mais simples guardavam os maiores mistérios. Lúcia correu para pegar uma pá pequena no quintal. A terra estava quentinha, como se o sol tivesse guardado um pouco de calor só para elas. Vó, onde a gente planta? Perguntou, olhando em volta. Dona Maria apontou para um cantinho perto do muro, onde o sol batia forte quase o dia todo. Ali. A romã gosta de luz e de espaço para crescer. Lúcia cavou um buraquinho fundo, mas a terra estava dura. Ela fez força, mas a pá só arranhava. Não tá entrando. Dona Maria se agachou ao lado dela. Às vezes a terra resiste, mas não desiste. É como a gente. Quando algo não sai de primeira, a gente tenta de novo. Lúcia mordeu o lábio e tentou mais uma vez. Dessa vez, a pá afundou um pouco. Ela sorriu. Consegui. Viu? Dona Maria deu um tapinha nas costas dela. Agora coloca a semente com cuidado. Como se fosse um tesouro. Lúcia segurou a romã que tinham comprado mais cedo e tirou uma semente vermelha, brilhante. Colocou no buraco e cobriu com terra, apertando de leve. Pronto. E agora? Agora a gente espera. E rega todo dia. Todo dia? Lúcia fez uma careta. E se eu esquecer? Aí a planta murcha. Mas não precisa se preocupar. Eu te lembro. Lúcia olhou para o buraquinho na terra, imaginando uma árvore grande cheia de frutas. Vó, quanto tempo demora para ela dar romã? Uns 2, 3 anos. Depende. Tanto. Dona Maria riu. A vida não é corrida, minha filha. As coisas boas demoram.
Como um bebê que cresce dentro da barriga, como um sonho que vira realidade. Lúcia suspirou. Mas eu queria ver logo. E vai ver. Mas enquanto isso, a gente cuida, observa, aprende. Cada dia é um pedacinho da história. Lúcia ficou quieta por um momento. Depois, pegou a mão da avó e levou até o buraquinho. Então a gente faz uma promessa? Que promessa? De cuidar dela todo dia. E de lembrar que Deus está cuidando da gente também. Dona Maria apertou a mão dela. Prometo. Lúcia sorriu e correu para pegar o regador. A água caiu devagarinho sobre a terra, como uma bênção. Vó, qual é a próxima planta? Dona Maria pensou. Que tal a oliveira? Ela é forte, vive séculos. E o azeite dela acende as lâmpadas da igreja. E tem história na Bíblia? Muitas. Jesus orou debaixo de uma oliveira antes de ser preso. E Noé soltou uma pomba que voltou com um ramo de oliveira, mostrando que a terra estava seca de novo. Lúcia arregalou os olhos. Nossa! Então ela é tipo um sinal de esperança? Isso mesmo. E de paz. A gente pode plantar uma também? Dona Maria riu. Calma, menina. Uma coisa de cada vez. Primeiro, a romã. Depois, a gente vê. Lúcia assentiu, mas já estava imaginando o quintal cheio de plantas da Bíblia, cada uma com uma história para contar. Vó, e se a gente fizer um jardim sagrado? Dona Maria passou a mão no cabelo dela. Já começou, minha neta. Já começou. Lúcia correu para o quintal no dia seguinte. Levou uma pá pequena e um balde com água. Queria começar logo o jardim sagrado. Dona Maria apareceu na porta, de braços cruzados. O que tá fazendo aí, menina? Plantando a romã. Lúcia mostrou a muda que tinha pegado no viveiro da cidade. Dona Maria suspirou. Não é assim, não. Primeiro a gente prepara a terra. Lúcia fez bico. Mas eu já cavei um buraco. E tá torto. Dona Maria se agachou ao lado dela. Olha aqui. A terra precisa estar fofa, sem pedras. E a muda não pode ficar muito funda. Lúcia observou enquanto a avó ajeitava o buraco. Depois, colocou a muda com cuidado. Agora rega devagar. Não encharca. Lúcia obedeceu. A água escorreu pela terra, fazendo bolhas. Pronto. Disse, orgulhosa. Dona Maria sorriu. Agora é esperar. E rezar para ela crescer forte. Lúcia sentou na grama. Vó, me conta outra história de planta? Dona Maria se sentou ao lado dela. Tem o isopo. É uma plantinha pequena, mas importante. Por quê? No Egito, os hebreus usaram isopo para passar o sangue do cordeiro nas portas. Foi assim que Deus poupou as casas deles. Lúcia arregalou os olhos. Tipo um escudo? Isso. E depois, quando o povo estava no deserto, Deus mandou Moisés usar isopo para purificar quem tinha ficado doente. Nossa, Lúcia olhou para o quintal. A gente podia plantar isopo também? Dona Maria riu. Uma coisa de cada vez, lembra? Primeiro, a romã. Lúcia suspirou. Tá bom. Mas amanhã a gente planta mais uma? Dona Maria bagunçou o cabelo dela. Amanhã a gente vê. Agora vai lavar as mãos. Tô fazendo bolo de fubá. Lúcia pulou de alegria. Com goiabada? Com goiabada. Enquanto corria para dentro, Lúcia já imaginava o isopo crescendo ao lado da romã. E depois, a oliveira. E o trigo. E todas as outras plantas da Bíblia. Dona Maria balançou a cabeça, sorrindo. Sabia que não ia ter jeito. O jardim sagrado já estava crescendo. E não era só de plantas. Lúcia voltou correndo, as mãos ainda molhadas. Dona Maria! Gritou, parando na porta. E o cedro? O rei Salomão usou para construir o templo. Dona Maria tirou a forma do bolo do forno.
Calma, menina. O cedro não cabe no quintal. Mas a gente podia plantar um galinho. Lúcia fez cara de pidona. Um galinho? Dona Maria riu. Cedro não é planta de vaso, filha. Cresce mais alto que a casa. Lúcia cruzou os braços. Então a gente planta uma árvore pequenininha. Uma mini cedro. Dona Maria cortou um pedaço de bolo e colocou no prato dela. Não existe mini cedro, Lúcia. Mas, ela fez uma pausa. Olhando para o canto do quintal, a gente pode plantar um alecrim. Lúcia regalou os olhos. Alecrim? Aquele que a mãe de Jesus usou para enxugar os pés dele? Esse mesmo. Dona Maria sorriu. E ainda serve para temperar carne. Lúcia mordeu o bolo, pensativa. Então o alecrim é tipo um cedro de pobre? Dona Maria quase engasgou com o café. Não é bem assim. Ela limpou a boca. Cada planta tem seu jeito. O alecrim é forte, cheiroso, e ainda ajuda a lembrar das coisas. Como assim? Minha avó dizia que alecrim é para memória. Se você esquecer de alguma coisa, cheira a folha que volta. Lúcia pulou da cadeira. Então eu vou plantar um monte. Para não esquecer da Bíblia, das plantas, de você. Dona Maria segurou a mão dela. E de mim, por quê? Porque você sabe tudo. Lúcia abraçou a velha senhora. E porque um dia eu vou contar essa história para todo mundo. Dona Maria suspirou, afagando os cabelos da menina. Tá bom, tá bom. Amanhã a gente cava um buraco pro alecrim. Mas hoje, só bolo. Lúcia assentiu, feliz. Depois de engolir o último pedaço, correu pro quintal de novo. E a figueira? Gritou, apontando pro espaço vazio. Jesus amaldiçoou uma, lembra? Dona Maria veio devagar, secando as mãos no avental. Lembro. Mas figueira dá trabalho. Precisa de sol, de água, de paciência, eu tenho paciência. Lúcia bateu no peito. Tem nada. Dona Maria riu. Você mal espera o bolo esfriar. Lúcia fez beicinho, mas logo sorriu. Tá, então a gente planta a figueira depois. Mas e o lírio? O dos campos? Dona Maria olhou pro céu, como se pedisse ajuda. Lúcia, só um. A menina juntou as mãos. Por favor? Um lírio. Dona Maria ergueu o dedo. Só um. E se morrer, não chora. Lúcia pulou de alegria. Não vai morrer. Deus cuida dos lírios, lembra? Dona Maria balançou a cabeça, mas não conseguiu segurar o riso. Vai lavar esse prato. Depois a gente vê onde planta. Lúcia correu para a cozinha, mas parou na porta. Dona Maria? Oi. Obrigada. Dona Maria piscou, surpresa. Pelo quê? Por me ensinar tudo isso. Lúcia sorriu. E por não dizer não. Dona Maria ficou quieta um instante. Depois, murmurou, às vezes, a gente só precisa de alguém que diga sim. E enquanto Lúcia lavava o prato, cantando, Dona Maria olhou pro quintal outra vez. Já imaginava as flores, as folhas, os galhos crescendo. E algo mais, bem no meio delas, uma menina cheia de perguntas e fé.